Oi, gente, tudo bem, gente? Já faz um tempinho que eu não publico vídeos daqui, né? E por conta de muito trabalho, muito estudo, muito foco no projeto da autossuficiência, e aí às vezes me impede de cumprir e de ser fiel àquilo que eu me comprometo por conta do trabalho, né? Mas quando eu não publico os vídeos, pode ter certeza que eu estou num estudo profundo em relação à autossuficiência e não dependência mais do mercado, né? Eu tenho alguns vídeos que eu estou sempre falando que eu vou publicar. Eu vou ver se eu consigo publicar na quinta-feira, alguma coisa tipo assim. Eu tenho que dar uma olhadinha no meu estoque aqui para ver se eu estou devendo alguma publicação. E aí eu vou ver se eu publico se faltar alguma coisa, tá, gente? A minha vida está super corrida no projeto de autossuficiência. Bom, hoje eu estava acompanhando um vídeo. Eu acho que o canal, acho que é o canal, vou botar aqui o nome aqui, né? Coluna de Torta, né? Coluna de Torta. E ele estava falando uma coisa bastante falada, né? Bastante divulgada. Isso não é de hoje, isso é de muito tempo. E, e tem se perpetuado essa questão. Que é a questão, qual é o máximo que a pessoa ela pode acessar dentro da cooperativa, chamada capitalismo, né? Não tem nada de capitalismo. E eu dei um Google Mapa, tá? Desculpa, gente. Eu dei um Google aqui e só coloquei ali a pergunta de 2 salários mínimos. E aí a inteligência artificial do Google já passou aqui para mim os dados mais ou menos, né? De quanto a pessoa ela consegue alcançar dentro da cooperativa. Então, pelo que está aqui escrito aqui, 70% dos brasileiros, eu acredito que isso representa aí talvez, são 220 milhões de brasileiros, né? Eu acho que uns 30%, 24, 48, 72. Eu acho que mais ou menos aí uns 150 mil, 152 milhões, corrigindo aqui, tá? De brasileiros que que vão ganhar no máximo 2 salários mínimos, no máximo. Então aquela ideia de Adam Smith, esquece, tá, gente? Coloca na gaveta. Impossível isso acontecer dentro de um aluguel. Mas qual é a questão de fato de verdade que tem que ser falado? E é uma das coisas que eu penso muito e até falo com Deus mesmo. A grande maioria das pessoas, esse é o primeiro ponto, depois eu vou falar o segundo ponto. A grande maioria das pessoas, elas já estão preso num, num destino já decidido. A grande maioria das pessoas, elas já estão presas no destino já decidido. O que significa isso? O destino já decidido. Aquilo que a pessoa ela vai ganhar, seja trabalhando de carteira assinada, seja trabalhando como autônomo, vai determinar qual é o tipo de vida que ela vai ter. Então, aonde ela vai morar, quais os lugares que ela vai poder frequentar, qual é o tipo de alimentação que ela vai poder ter e acessar, qual é o tipo de amizade que ela vai poder ter, qual é o tipo de vestimenta que ela vai poder acessar, quais são os transportes que ela vai poder acessar, o que ela vai poder utilizar dentro do meio produtivo, tá? O acesso à hierarquia, ele não é um acesso universal, ou seja, um acesso para todo mundo. Ele é um acesso restrito. Então, a pessoa ela já tem um destino já decidido. É dessa forma que eu consigo entender e perceber dessa forma. Se ele não subir na hierarquia,
ele já tem um destino já determinado, tá? Então, o que que isso significa na prática, tá? Para as pessoas que não conseguem enxergar essa questão. Que quando você vive dentro de uma realidade que as outras pessoas decidem por você, você vive a realidade que outras pessoas já decidiram para você. Entende? Então, aquilo que a grande maioria está vivendo, tá? 70% da população está vivendo uma realidade que outras pessoas já decidiram por ela. Então, por isso que muitas vezes eu demoro muito para fazer os vídeos, porque são coisas assim que são de difícil digestão, tá? De aceitação. Mas é uma realidade. Às vezes eu faço meus estudos, às vezes eu fico até passando mal dos absurdos, mas infelizmente isso é uma verdade. Então, o que acontece de fato de verdade? A realidade que essas pessoas estão vivendo é uma realidade que outras pessoas pensaram e criaram e elas desconhecem essa realidade. Porque tudo dentro da cooperativa é sempre delegação de trabalho para outros seres humanos. É sempre deixar as coisas na mão de outros seres humanos. Então, na prática, as pessoas elas se tornam cegas. Não cega da visão física, mas cega da questão da intelectualidade e do conhecimento. Ela não consegue ver aquilo que está visível, mas ela não consegue compreender, porque está tudo fragmentado. Tá? A pessoa com uma profissão, ela abdica de tudo, daquilo que ela deveria fazer. Então ela não consegue ver. E as próprias regras, elas já são uma blindagem para a pessoa não entender, né? Porque a linguagem, além de ser uma linguagem codificada, o acesso é restrito. Só poucos podem acessar e mudar as regras. E a pessoa já está excluída porque a pessoa está lutando para existir. Ou seja, ela não tem outro tipo de vida. Ela vive um nome de capitalismo, mas a pessoa vive de fato de verdade numa realidade de sobrevivência, né? Totalmente oposto, né? Mas isso revela também, para não ficar bastante longo esse vídeo, e é uma coisa muito forte, mas infelizmente eu tenho que concordar com isso, tá? Que a grande maioria da população brasileira, se a gente for fazer uma comparação com o homem mais rico do mundo, tá? Ele que consegue delegar trabalho para outros seres humanos, a população brasileira ela vive na miséria, tá? E essa miséria não é aquela miséria que quando a pessoa ela não consegue ter um trabalho, tá? Seja CLT ou seja por conta própria, que ali a gente percebe que a pessoa está a vida da pessoa está retroagindo, né? Está voltando para trás, né? A pessoa não consegue ter uma roupa decente, uma higienização, uma alimentação, uma moradia, sofre discriminação pelo estado que ela está vivendo ali, a situação que ela está vivendo. Isso aí é um desligamento ou não acesso à cooperativa, que a pessoa não consegue, tá? Mas olhando para a realidade da cooperativa, que o 1 é o mais baixo de tudo e o valor infinito é o máximo que, o que vai ser alcançado, se eu não estiver enganado, o Elon Musk está na casa de trilhões de reais. Então, quando você faz essa comparação de trilhões para 1 e para 2 salário mínimo, fica nítido que a população ela vive numa miséria, comparando riquezas. Tá? E são valores de delegação de trabalho, tá? Que dificilmente a população ela vai conseguir alcançar, porque elas também não entendem o funcionamento das regras, que também é uma contradição fortíssima de dizer que a população está sendo servida, né, pelo poder público. Mas fazendo uma comparação do homem mais rico do mundo e a população, tá? A população ela vive numa miséria, só que ela não consegue perceber. Isso já se tornou normalizado, ganhar 1 ou 2 salários mínimos como uma forma normal. Mas se a gente for fazer uma comparação,
daquilo que o homem mais rico do mundo ele pode acessar e aquilo que as pessoas elas podem acessar, isso também confirma aquela questão que eu já tinha falado inicialmente. O destino já está decidido, entendeu? Se ela não conseguir subir da hierarquia, o destino já está decidido por ela, dela no caso. Geralmente a pessoa recorre para uma outra profissão, né? Já mostrando congestionamento para subir na hierarquia. Mas o destino dela já está decidido, entende? A gente não consegue ver que a gente está na miséria, que a gente está realmente na pobreza, porque isso já foi normalizado, tá? Mas de uma certa verdade a gente está, porque o salário mínimo ele vai depreciando, né? Ele vai perdendo valor durante um ano. Então você recebe a correção a cada um ano. Se ele vai também depreciando durante o ano, você vai estar ganhando abaixo do que é o ideal. Esse é um dado muito importante para ser falado. E só depois de um ano que você vai ser corrigido. Então, durante aquele um ano, se a pessoa recebe um salário mínimo, ela já está excluído do mínimo ideal. Ela já está excluída do mínimo ideal, porque o dinheiro já está perdendo valor, entendeu? Então isso reforça. Mais uma vez, a nossa realidade, quando se fala de 2 ou um salário mínimo, isso mostra que existe uma normalização. A gente não consegue ver que a gente está realmente na miséria e que os acessos estão obstruídos dos produtos que são produzidos pela cooperativa, né? Dá o nome de capitalismo, mas não tem nada de capitalismo, né? A gente não consegue ver essa questão, porque as regras a gente não entende. A linguagem ela é destinada para um pequeno grupo. Mas, na prática, a população brasileira está na miséria. Na miséria. Entende? E não é a miséria de não ter acesso ao trabalho ou ao dinheiro, tá? Mas a miséria própria da ideologia de ganhar o valor mínimo, no mínimo, e que as pessoas não conseguem acessar outros valores maiores porque já está obstruído. E comparando quem é um homem mais rico, a gente vê muito claro essa lacuna, tá? Bom, o que eu particularmente eu concluo dessa questão que no máximo as pessoas vão ganhar 2 salários mínimos? Primeiro que a cooperativa ela está congestionada. Eu desde criança sempre vi, né, nas reportagens, né, 200 vagas para 5.000 pessoas disputando, 800 vagas para 30.000 pessoas, 1.500 vagas para 40.000 pessoas. No concurso da Polícia Civil, que eu dei uma olhadinha, que foi em 2021, se eu não me engano, era 100 vagas para investigador e mais de 200.000 pessoas concorrendo. E isso são pessoas que consideraram aptas, tá? E que conseguiram transpassar a barreira também do pagamento da taxa. No concurso de inspetor era 100.000, tinha ensino superior, mas era 200 vagas se eu não estiver enganado. Algumas pessoas falam que chamaram mais. Mas, só para vocês entenderem o quanto tá difícil de trabalhar e quanto que é concorrido trabalhar dentro da cooperativa. Se não me engano, eu acho que depois chamaram mais de 1.500 abriu de vaga lá da Polícia Civil. E mais ou menos isso, a última notícia. Mas comparado aos 100.000 do inspetor e aos 200.000 do investigador, não chega nem 1%, mesmo abrindo essa quantidade de vaga. Então, isso mostra o quanto está congestionado, tá? E isso estou dizendo os hábitos que acredita que pode passar, tá? E aqueles que puderam pagar também a taxa, entendeu? Então, está muito concorrido. O que significa isso na prática? Significa na prática que as pessoas não têm defesa. Elas são obrigadas
a se sujeitar a essa situação, porque foi isso que foi ensinado a elas, viver pela profissão. O motivo de ter pessoas que não conseguem estar acima de 2 salários mínimos são 2 motivos. O primeiro, o congestionamento, porque não tem um outro meio de viver, tá concentrado ali. E o segundo motivo, que é o motivo do canal aqui, é que as pessoas não sabem fazer suas próprias coisas. Entendeu? As pessoas são, desde criança, preparada para poder viver sob a profissão, dentro de uma realidade que ela está congestionada. Se a gente pegar os dados dos concursos públicos, que é uma matéria-prima, e o melhor dizendo, né? Se eu trazer aqui os dados dos concursos públicos, que é uma matéria-prima, a gente começa a perceber, eu vou ver se eu trago, tá? Que está congestionado. Congestionado. E o motivo é porque as pessoas não aprendem a fazer suas próprias coisas. Vou botar aqui no pause aqui, que vai passar aqui o carro de som, tá?